Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marileno Chaves, do canal Matemática na Mente, e hoje a gente vai trazer mais uma questão do ITA, agora falando sobre geometria, ok? Então vamos lá, diz o seguinte: seja E um ponto externo à circunferência, os segmentos EA e ED interceptam essa circunferência nos pontos B e A e nos pontos C e D, respectivamente. A corda AF da circunferência intercepta o segmento ED no ponto G. Se EB é igual a 5, BA é igual a 7, EC igual a 4, GD igual a 3 e AG é igual a 6, então GF vale. Aí tem aqui as alternativas. Bem, essa questão, pessoal, é sobre relações métricas na circunferência, ok? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é interpretar essa questão, que ela não é tão simples de interpretar, apesar da escrita e as palavras serem tranquilas, mas tem essa questão do respectivamente, e ainda tem essa questão desses dois segmentos aqui, ó, que esse ponto E é externo à circunferência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar esse ponto E que é externo à circunferência, tá? Então vou marcar o ponto E nessa posição aqui. Então esse aqui vai ser o ponto E, ok? E agora eu vou traçar esses dois segmentos, A e esse A aqui, ó. Ele está sobre a circunferência, ele pertence à circunferência. Vou tentar traçar aqui e fazer o mais retinho possível. Então está aqui o segmento, ok? E esse segmento passa nesse ponto aqui que a gente vai chamar de A, que é esse cara aqui. Agora a gente vai marcar o segundo, é D. Então tem que ser um outro segmento que vai passar pelo ponto E pertence a essa circunferência. Então a gente vai fazer o seguinte, vai traçar ele nessas condições aqui, ó. Pronto, então está aqui o nosso ponto E. Ok, agora vamos marcar o outro ponto, o B e o C. Observe que o B ele pertence à mesma reta que pertence o A. E esse ponto B pertence à circunferência. Intercepta a circunferência no ponto B e no ponto A. Bem, o ponto A a gente já marcou. Então, esse cara aqui vai ser o ponto B. Essa é a interpretação, ok? E o ponto C vai pertencer à circunferência, mas em cima do segmento que pertence a D. Na realidade, pessoal, não é aqui, eu errei, não é o ponto E, tá? Aqui é o ponto D, corrigindo aí. E aqui vai ser o ponto C. Então, a gente tem essa armação nessa primeira parte. Vem a segunda parte, ele diz, a corda AF, bem, eu sei que a corda vai partir desse ponto A aqui, tá bom? E ele diz o seguinte, que essa corda, né, que pertence a essa circunferência, intercepta o segmento ED, que é esse segmento aqui, ó, no ponto G. Então, a gente vai seguir aqui essa circunferência, tá? Vamos marcar bem aqui o ponto G, ok? E esse ponto aqui de toque na circunferência vai ser o ponto F, que ele fala a corda AF. Passa pelo segmento ED no ponto G. Pronto, nessas condições, já todo o esquema traçado na circunferência, a gente vai colocar os valores. Então, os valores eu vou colocar aqui de verde, que diz o seguinte, ó. O primeiro valor é EB, que vale 5, ó. Ok? Então, EB aqui vale 5, esse segmento aqui vale 5. AB vale 7, AB é esse segmento aqui, vai valer 7. EC vai valer 4, esse cara aqui vale 4. GD vale 3. GD é esse segmento aqui, ó, vale 3, ok? Não leve em consideração a proporção, tá, pessoal? Foi desenhado aqui no olho, não leve a proporção dos segmentos, leve só o valor em si. AG vale 6, do A até o G aqui vale 6. E ele quer saber qual é o valor de GF, que é esse segmento aqui. Eu vou chamar de X. Pronto. Observe uma coisa. Aqui eu tenho duas situações. Quando eu tenho um ponto fora da circunferência, tá? E dois segmentos que cortam a circunferência em dois pontos distintos, eu posso aplicar uma propriedade com um ponto externo. Mas se você observar, AF e DC são duas cordas que eu também tenho uma propriedade para falar dessas cordas. A gente viu isso, pessoal, eu já mostrei isso para vocês lá no meu canal no Instagram. Tá aqui, ó. Lá no Instagram, eu coloquei esse cara aqui. Esse aqui é um poster lá do Instagram, que ele trabalha justamente isso daqui, ó.
Quando eu tenho um ponto externo, eu vou usar essa relação 2 aqui, ó, com essa propriedade. Com essas duas cordas, AF e GD, eu vou usar a primeira relação aqui, ó. Só que para mim usar a primeira relação, eu tenho que ter esse segmento aqui, ó, que eu não tenho. Então, esse pedaço aqui eu não tenho. E esse pedaço, esse segmento GC, eu só vou encontrar usando a propriedade 2. Então, aqui a gente vai usar as duas propriedades. A propriedade 2, que é essa daqui, e a propriedade 1, que é essa daqui. Só que para a gente usar essa daqui, a gente vai tirar aqui o banner, né? E marcar para vocês essa propriedade aqui na nossa questão. Propriedade 1. O que a gente vai ter? Vamos usar aqui a propriedade que tem um ponto externo. E no nosso caso, a propriedade diz o seguinte, que o todo, esse segmento aqui do todo, AE, vezes esse pedacinho que está fora, BE, vai ser igual ao mesmo esquema na outra aqui, ó. Tudo que está fora, o segmento todo é D, vezes o segmento que está fora, é C. Ótimo. Agora eu vou substituir. Bem simples, tá, galera? Ó, EA vai ser o todo. 5 mais 7, 12. Vezes EB vai ser 5. Igual ED. Se você observar, o ED vai ser esse segmento completo aqui, ó. Ok? Vai ser 4. Mais esse pedacinho que eu não sei, eu vou chamar de Y. Mais o 3. Então, esse segmento aqui vai ser 4 mais 3 mais Y. 4 mais 3, 7. Mais Y. Então, vai ser Y mais 7. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Vezes o EC. Esse EC aqui, ó, vale 4. Pronto. Aqui é a equação de primeiro grau, bem simples, tá? Essa multiplicação aqui dá 60, que vai ficar igual a Y mais 7 vezes 4. A gente vai pegar esse 4 e passar dividindo, e vai ficar 60 dividido para 4 igual a Y mais 7. Aí aqui a gente pode dizer que Y mais 7 vai ser igual a 60 dividido para 4, que é 15. E aqui a gente já vê que o 7 vai... 15. E aqui a gente já pode ver que 15 menos 7 vai me dar o valor de Y, e esse Y vai valer 8. Pronto. Agora eu sei quanto é esse segmento aqui. Vou apagar e colocar o valor dele. Ó. Esse segmento aqui eu já sei quanto é. No caso, vai ser 8. Agora eu tenho as 4 partes dessas duas cordas. Lembrando que as 4 partes dessas duas cordas, elas vão me dar a possibilidade de aplicar a outra propriedade. Eu vou colocar aqui, ó, a outra propriedade. Qual é essa outra propriedade? Essa daqui, ó, a propriedade 1, que diz que duas cordas dentro de uma circunferência eu posso ter essa proporção. Cara, se você não segue a gente no Instagram, segue lá, tem muito resumo bacana, esse aqui é um deles, tá? Seguindo lá, olha, para vocês terem uma ideia, você seguindo o Instagram, chegou nesse resumo, você consegue resolver a questão do ITA, cara. Isso é muito massa, muito massa. A gente está aqui para ajudar, galera. Então vamos lá. Vamos aplicar essa outra propriedade usando aqui os segmentos que são determinados como corda, tá? Então vamos lá. O primeiro deles vai ser o AG, que é esse segmento aqui, ó, do A até o G, aplicando aquela propriedade lá, ó, vezes do G até o F. G até F. Igual. A outra propriedade, eu posso pegar CG, vezes GD. Pronto, agora o que a gente faz? Substitui. Posso fazer essa substituição até porque eu já encontrei o 8 aplicando a primeira propriedade. Então vai ficar 6, que multiplica x, que é o que eu quero saber, aqui, ó, igual CG, vai valer 8, vezes o GD aqui, ó, vai valer 3. Pronto, e agora? Bem simples, cara. X vai ficar igual 3 vezes 8, 24. E esse 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, x aqui vai valer 4. Lembrando que x nada mais é do que o segmento que a gente está buscando. GF. E esse segmento vale 4. Ok? Então, assim, chegamos ao gabarito letra D. Então, nosso gabarito aqui é a letra D.
É isso, pessoal. Um abraço e se liga, ITA é simples, basta você estudar e conhecer as propriedades. Até a nossa próxima questão do ITA. Tchau, tchau, pessoal.